Vamos falar mais um pouco então sobre finanças pessoais e agora eu irei entrar um pouco mais em alguns dos elementos para trazer mais clareza em relação a como melhorar essa qualidade de vida, a qualidade financeira em nossas vidas. Então, para isso, eu gostaria de começar dizendo que nem sempre eu fui bom com dinheiro, ok? Nem sempre eu fui bom com matemática. Eu passei a ser bom em matemática por por volta da oitava série, ok? Então, ali aproximadamente uns 14, 15 anos, algo do gênero. Então, pensando nisso, eu gostaria de fazer algumas considerações, e aqui muitas considerações que vão trazer clareza para nós, com TDAH, de quais são os elementos importantes, ok? Antes de mais nada, como que eu passei a gostar de matemática? Eu tive uma professora na minha oitava série que ela em um determinado dia, me xingou por estar conversando no fundo da sala. Isso não era uma coisa que eu fazia muito, era uma coisa que eu fazia raramente, então eu fiquei bastante indignado com essa história, fiquei bastante incomodado com essa história e coloquei na minha cabeça que eu iria provar para ela que ela estava errada. Então, isso se tornou o meu hiperfoco daquele momento. Eu simplesmente decidi que eu ia provar para ela que ela estava errada. E isso é uma força que eu acredito que muitos de nós com TDAH temos. Nós conseguimos olhar para essa situação, olhar para um desafio e virar para ele e dizer: não, eu vou fazer do meu jeito. E nós vamos no nosso hiperfoco e nós alcançamos. Naturalmente, como vocês puderam ver em outros vídeos meus, o hiperfoco nem sempre é positivo, ok? Então, neste caso foi positivo, e eu consegui tirar uma nota acima de 90, mesmo tendo em vista o fato de que antes eu nunca havia tirado notas muito boas em matemática porque nunca havia me interessado. Então, matemática nem sempre foi meu ponto forte, e eu consegui construir em cima disso e consegui atingir resultados muito positivos, trabalhando inclusive com finanças, não é? Depois deste primeiro momento. Bom, ótimo. Então, o que eu quis trazer com isso? O fato de que, eu não sou bom com matemática. Ninguém é bom naquilo que não pratica, ok? Isso é um fato. Eu não sou bom com a minha memória. Existem exercícios para memória. Eu não sou bom em esportes. Existem exercícios para se ficar melhor em esportes. Eu não sou bom em andar de bicicleta. Quantas vezes você andou? Poucas. Naturalmente você não é bom. Eu não sou bom motorista. Quantas vezes você andou? Poucas. Eu tenho sempre medo. Naturalmente tende a não ser bom mesmo. E finanças é da mesma maneira, ok? Então, finanças tem um pouco de matemática. Muitas pessoas elas têm uma certa resistência em relação à matemática. E isso já é um ponto de partida para que as pessoas não desenvolvam bem suas finanças. Aqui temos então um ponto bastante crítico, bastante crucial, que eu acho que vale a pena uma reflexão. Eu não sou bom com finanças, eu não sou bom com matemática. E aí voltamos em alguns vídeos atrás e vamos tirar aquele sou. Eu não lido bem com finanças nesse exato momento. Ok. Então é um momento do tempo que nós podemos muito bem apagar trabalhando. Mas não existe uma fórmula mágica para poder se tornar bom em finanças sem estudar? Não, óbvio que não. Assim como em nenhuma outra coisa que vale a pena. Ok? Então, é necessário estudar finanças, é necessário aprender, é necessário se desenvolver. E, naturalmente, uma coisa que eu gosto de enfatizar é que, eu gasto errado. Ok, gasto errado. Vamos olhar para isso aqui. O que você compra
não te dá prazer? É improvável, ok? Geralmente nós compramos as coisas porque elas nos dão prazer. Então, se elas nos dão prazer, elas cumprem uma função. E se elas cumprem uma função, eu posso ter consequências negativas de ter gasto, mas eu tive prazer com aquilo. Então, gastar não é mal ou bom, ok? Gastar é simplesmente gastar. Você vai ter consequências. Quando nós transformamos essa coisa do gastar errado em um tabu, daí nós temos um ponto de atenção, ok? Quando nós transformamos isso em um tabu, querendo ou não, nós estamos pegando esse elemento que é completamente natural, que é o gasto, e tornando ele em algo muito mais significativo. E ao tornar ele em algo muito mais significativo, a gente se envolve emocionalmente com aquela coisa, com aquele gasto, com aquele comportamento. E se envolvendo emocionalmente, naturalmente, você tenderá a ter mais dificuldades em lidar com essa questão toda. Então, minha sugestão inicial com relação a isso é: vamos cortar o tabu daqui, porque o tabu ele tende a não favorecer muito os nossos trabalhos. Você pode não gastar de uma maneira racional. E daí tudo bem. Eu gasto sem pensar no futuro, de forma imediatista. Perfeito. Então, gastar de forma imediatista é uma questão que eu julgo que acontece com muita gente. Eu julgo que faz todo sentido, ok? E aqui sim temos um ponto de atenção, porque eu gasto de forma imediatista para atender desejos, ok? Eu não gasto de forma imediatista porque eu racionalizei. Eu quero atender um desejo. E eu quero atender um desejo para satisfazer um prazer, para gerar dopamina. Perfeito. Então, eu quero gerar essa dopamina porque eu tenho uma carência de dopamina. A gente já sabe disso, é uma questão associada ao TDAH. E, naturalmente, nós temos alguns pontos importantes em relação a isso. Eu não quero mais gastar da maneira como eu gasto porque não está sendo produtivo. Eu quero ser mais racional. Beleza. Se esse é o meu objetivo, então eu preciso de me empenhar, porque essa busca é uma busca bastante emocional, a busca da dopamina. E eu estou dizendo que o meu desejo é superar esse elemento emocional e implantar um elemento racional. E nós já sabemos que superar esse elemento emocional está longe de ser simples e exige muito esforço. Então, levando isso em consideração, é importante estabelecer bons hábitos. Porque aqui nós temos uma certa dependência, ok? Aqui nós temos um certo nível de dependência. E por ter esse certo nível de dependência, nós temos alguns mecanismos que são mais eficientes para lidar com isso. E um desses mecanismos, naturalmente, é o hábito. Existem outros, como, por exemplo, buscar grupos de apoio. E aqui vem algumas questões importantes. Se eu sempre saio com um grupo que bebe ao extremo nas sextas-feiras, se todas as sextas-feiras eu saio com esse mesmo grupo, esse grupo está disposto a beber, eles me chamam para participar, eu me sinto envolvido, eu me sinto participante, eu me sinto cheio de dopamina, como que eu estou me propondo a cortar esse gasto na sexta-feira se eu estou me envolvendo com pessoas que não querem cortar? É praticamente impossível. Você tem um grupo que fomenta a sua ação e nós somos seres sociáveis.
Então, é importante entender, através disso tudo que eu estou apresentando aqui, que finanças não é simplesmente uma questão de matemática. A questão de matemática é importante, mas nós gastamos em função de elementos emocionais, de elementos de fundo emocional. E se nós queremos efetivamente substituir esses hábitos de consumo, nós precisamos criar novos hábitos. Nós precisamos identificar quais são os elementos que nos fazem gastar mais. E esses podem ser companhias, esses podem ser ambientes, esses podem ser situações estressantes. Todos esses elementos irão nos fazer consumir mais, porque nós tenderemos a fazer isso em função de uma dopamina desejada. Então não vamos achar que é simplesmente uma questão de implementar uma técnicazinha mágica que vai resolver os problemas. Nós precisamos pensar na raiz dos problemas, como vimos no primeiro vídeo.